Mateus 16, versículo 17 e 18. Vamos ler? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Podemos assentar. Uma passagem bastante conhecida, mas a gente tem observado como o conceito de igreja e até mesmo o significado da palavra igreja, ele tem sido ressignificado. Mas esse novo significado, ele tem grandes equívocos. A gente observa na internet, nas redes sociais, canal de YouTube, onde tem várias pessoas que podem expressar sua opinião do jeito que ele imaginar, por ser um espaço público. A internet tem coisa boa, mas tem coisa ruim. E se não tivermos um filtro, a pessoa ela se alimenta de qualquer coisa. Mas o fato é que existem muitas pessoas falando do que é ser igreja, do que é igreja, do que a igreja de Cristo significa. E na maioria estão equivocados quanto ao papel, a natureza e o propósito da igreja de Cristo. E hoje eu gostaria de falar sobre a igreja de Deus. Falar sobre a igreja de Cristo. A igreja que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Uma igreja que a palavra de Deus diz que é uma igreja de Deus. E dentro desse texto eu acho que é um dos textos que mais expressam tanto a origem da igreja, como a oposição à igreja e como é a vitória da igreja. E eu gostaria de falar isso. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a origem da igreja, ela não tem origem no homem. Não nasceu no coração do homem. A igreja não é um projeto humano, mas a igreja é um projeto divino. A igreja não é do pastor, a igreja não é da igreja. Por mais que a gente diz a minha igreja, e não tem algo de errado desde que a gente sabe o contexto, mas a igreja não é nossa. A igreja é de Jesus. E Jesus disse aqui, no versículo 17: E eu edificarei a minha igreja. É muito interessante esse texto, porque é a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, que é a palavra eclésia do grego, que significa assembleia, reunião. E o seu termo mais etimológico significa aqueles que são chamados. E é interessante que a palavra eclésia, ela era usada no mundo grego. Nós sabemos que a democracia nasceu na Grécia. E quando eles tinham alguma reunião, eles faziam a reunião da eclésia. Eles reuniam a assembleia dos gregos para discutir assuntos de políticas e da cidade. Então Jesus não inventou o termo eclésia ou igreja, mas ele traz agora um novo significado para a palavra igreja. E é muito interessante isso, e aqui eu gostaria de falar o primeiro equívoco que a gente fala sobre igreja. É que existe uma ideia
que está alastrando aí na sociedade, no mundo digital, na internet, da ideia que a pessoa, por ela ser considerada a igreja, ela pode simplesmente viver sozinha. Já ouviram falar disso? Um movimento que está maior até que muitos movimentos evangélicos, que no último IBGE tem cerca de 14 milhões de pessoas que se consideram desigrejados. Pessoas que não têm nenhuma instituição em que ele possa, ou que não reúne com ninguém às vezes, mas que simplesmente decidiu servir a Jesus sozinho, na casa dele. Porque ele diz assim: a igreja sou eu. Só que quando a gente vai para o significado para a igreja, e eu disser para mim mesmo que a igreja sou eu, é a mesma coisa que um peixe dizer que ele é um cardume. É a mesma coisa que uma abelha dizer eu sou a colmeia, o enxame. É a mesma coisa que é a mesma coisa que o olho dizer eu sou o corpo. Porque em todo o Novo Testamento, igreja nunca está relacionada a um indivíduo, mas ao coletivo. A própria palavra igreja significa reunião, assembleia, congregação, ajuntamento de povo. Então o termo igreja significa que é a reunião dos salvos, daqueles que professam a fé em Cristo Jesus e que decidem juntos viver em comunhão uns com os outros para servir e viver o propósito de Deus. Toda vez que a palavra igreja ela é falada no Novo Testamento, ela geralmente tem um sentido não individual, mas coletivo. A igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Colossos, a igreja de Tessalônica, ou seja, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Corinto, a igreja que se localiza naquela região, mas é um grupo de cristãos. E é interessante que a Bíblia, sempre que traz a figura de igreja, que ela traz várias figuras, ela sempre traz a figura do coletivo, pastor e as suas ovelhas. Se a gente for observar, você vai ver que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos a nação eleita, o reino sacerdotal, sempre no coletivo, mostrando que a igreja não é o ajuntamento de um, mas é a reunião de todos aqueles que professam o nome do Senhor Jesus. E a gente vai observar que existem duas figuras na palavra de Deus que expressam bem essa realidade. A primeira é a figura do corpo humano. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, Paulo vai mostrar assim: não sabeis vós que sois corpo de Cristo, e cujo Cristo é a cabeça? E aqui ele vai mostrar uma verdade interessante. E lá ele diz assim: porventura o olho pode dizer para a boca, para que ele está ali? Ou a boca pode dizer, eu sou mais inútil que o olho? E ele começa a mostrar uma verdade, que o corpo, a igreja é um corpo, que traz o significado de quê? Que é a unidade na diversidade. Nós somos pessoas diferentes, mas unidas pela mesma fé, pelo mesmo Deus, pelo mesmo batismo e pelo mesmo batismo no Espírito Santo. Como ele diz, um único Espírito, um único Deus, uma só fé. Então nós somos um corpo e cada um tem a sua função. Somos diferentes, temos até ideias diferentes. Vou até ir além, temos até concepções de Deus, uns diferentes dos outros. Temos visão de igreja diferente um do outro. É verdade ou não é? Algum diz a igreja tem que ser assim, outro diz tem que ser assado. Nós temos visões da estrutura da igreja diferente. Mas tem uma coisa: nós estamos unidos em uma só fé, em um Salvador, e servimos um único Deus. Nós somos diferentes,
Mas como corpo, cada um precisa do outro. Cada um tem a sua função. E nenhum é menos que o outro e nenhum é mais que o outro. Cada um exerce aquilo que foi chamado por Deus para executar um serviço no corpo de Cristo. Então a igreja, ela é um corpo, é a união de várias pessoas reunidas em torno da fé em Jesus Cristo. Então é praticamente impossível servir a Deus sozinho. É a mesma coisa que alguém querer amputar o dedo e esperar que ele viva. Ele vai apodrecer. A igreja, o sentido de igreja, tanto do Novo Testamento, aliás, no Novo Testamento, é de unidade na diversidade, é da união daqueles que creem em Cristo Jesus. Mesmo sendo diferentes, ainda estamos unidos e precisamos aprender a viver em comunhão uns com os outros. E é interessante que em Efésios 3,14, Paulo faz uma alusão a uma outra figura da igreja, também no coletivo, também em algo que não é individual, como ele diz que é a família de Deus. A igreja é uma família, e nós sabemos disso. E como família, são várias pessoas, diferentes uma das outras, como eu disse, mas que família é família. Por isso que quando aceitamos a Jesus e servimos a Deus e decidimos ingressar numa igreja local, nós chamamos uns aos outros de irmãos. Paulo chama os crentes de irmãos, santos, eleitos, salvos em Cristo. E a igreja, ele traz esse significado de família. Ou seja, então, as próprias figuras da igreja traz uma ideia de várias pessoas unidas em torno de uma fé. E como família, irmãos, nós precisamos aprender. Assim como uma família. Quem aqui tem família perfeita? Se você está perfeito, se você está na família perfeita, você vai estragar ela. Né? Não tem família perfeita. Porque nós somos imperfeitos. Toda família, agora eu digo família de sangue, tem os seus problemas, as suas desavenças, as suas brigas, as intrigas, choro, lágrima, ódio e amor. É uma mistura né, de sentimentos, mas é a família. Os irmãos brigam, depois logo já estão bons. Tem uns que ficam uns 10 anos sem falar, né? Mas volta. Mas é a família. E isso é a família. Tem os problemas, tem as felicidades. E não existe família perfeita. E assim é a igreja. Não existe igreja local perfeita. Não existe pastor perfeito. Não existe crente perfeito. Cada um, como família, tem as suas adversidades. Às vezes um irmão não gosta do outro e começa a ter desavença. Apesar disso não ser normal, pode acontecer. E nós, como igreja, devemos saber lidar e reconciliar uns com os outros, assim como uma família. Então, quando nós estamos dizendo em família, nós estamos dizendo em ter comunhão uns com os outros. Que se tiver alguma desavença, chega no seu irmão e diga: meu irmão, olha, é o seguinte, eu não gostei disso que você me falou, eu não estou mais indo com a sua cara. Alguém diz assim: meu sangue não está batendo com o seu. Apesar que isso não devia existir, mas existe. Nós somos seres humanos. E quem está nesse estado que tem que ter a consciência: eu preciso melhorar, não está certo. Porque assim como você não conversa com teu filho, é a mesma coisa você não conversar com o teu irmão em Cristo Jesus. E nós precisamos ser agentes da reconciliação, da pacificação, não agentes de guerra. Não, se você tem um problema na família de Deus, sente com ele, olhe no olho e converse com toda sinceridade e integridade. E faça as pazes para que Deus venha ser glorificado na vida de cada um de nós. E nós temos que fazer isso. É difícil? É. Mas nós como famílias temos que fazer isso. Procurar viver em comunhão uns com os outros. Mas não só isso. Família, ela ajuda um ao outro.
Geralmente família, ela procura ajudar um ao outro. E isso a igreja também traz esse sentido. E o apóstolo traz o sentido de igreja como aqueles que ajudam um ao outro. Ele diz assim: ajudai uns aos outros, principalmente os domésticos na fé. Ou seja, ajude todo mundo que tiver ao seu alcance, se você puder ajudar. Mas, principalmente, os seus irmãos em Cristo. Ou seja, família é aquele em que Paulo diz: comunicai com os santos nas suas necessidades. Paulo está dizendo assim: não sofra sozinho. Comunique, peça ajuda. É isso que Paulo está dizendo. Não sofra, não se isole, não se desespere. A igreja de Cristo é uma família. E comunicai com os santos nas suas necessidades. Está precisando de algo? Converse com alguém. Chame o teu irmão que você confia. Chame o pastor da igreja. Chama aquele e diz: porque nós somos uma família e nós nos ajudamos uns aos outros. Se não fizermos isso, não estamos cumprindo o nosso papel como cristão. A família ajuda um ao outro, não atrapalha um ao outro. É por isso que eu fico de cabelo em pé quando eu vejo briga, intriga na igreja. Não é para existir. Somos uma família, devemos fazer as pazes, devemos amar uns aos outros, devemos ajudar uns aos outros. A gente observa que existe certo sistema religioso que faz um brigar com o outro, um querendo ser melhor que o outro, um querendo tropeçar, fazer com que o outro tropece para tomar lugar. E eu fico vendo esse tipo de atitude na igreja. Isso é praticamente inaceitável. Ter esse tipo de comportamento mundano dentro de uma congregação dos santos. Aqui nós só temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, e não o contrário, né? Porque tem gente aí que chora quando você está alegre, né? E se alegra quando você chora. E Paulo diz: chorai com os que choram e alegre-se com os que estão alegres. Que maravilha! E esse é o papel como igreja, é exultar na felicidade do teu irmão. Se o seu irmão está ganhando mais que você, glória a Deus. Se o seu irmão está sendo mais usado, mais útil, glória a Deus. Siga o exemplo. Aqui é lugar onde nós nos ajudamos e nos alegramos uns com os outros. Você crê nisso? E qualquer coisa contrária a isso não vem do Espírito Santo, ou vem do inimigo ou da sua carne. Mas nós temos que lutar para que a glória do Evangelho resplandeça em nossas faces, e nós brilhamos a luz de Cristo. Então a igreja traz esse sentido de família, de pessoas reunidas. E é lógico que a gente, para entender a igreja, e eu gostaria de deixar bem claro, que a Bíblia fala sobre a igreja, pelo menos de duas formas. A igreja, ela é a reunião dos crentes. Só que ela pode ser local, ou ela pode ser universal. Mas não é a universal do reino de Deus. Se a gente lê Hebreus, o autor vai dizer no capítulo 12 sobre a igreja dos santos e dos primogênitos, a igreja universal de Deus. O que é isso? Em primeiro lugar, a igreja, ela é universal, porque a igreja de Jesus é todos os salvos de todas as línguas, tribos e nações, de todos os tempos, vivos ou mortos. Aonde estiver um que crê em Cristo Jesus, independente da sua placa denominacional, ali está a igreja de Deus. A igreja de Deus não tem placa. Eu costumo dizer assim, que quando Deus olha do céu para a terra, e aquela terra em trevas, e Ele não vê a placa batista, presbiteriana, Ele não vê a Assembleia de Deus, Ele não vê nem as intrigas teológicas que existem em torno dos cristãos. Ele simplesmente vê luzes brilhando em trevas, porque nós somos a luz do mundo. Ou seja, os salvos de todos os lugares, aqueles que estão na África, que tem uma cultura diferente da nossa,
que se nós estivéssemos louvando aqui, estivesse na África, ia estar um monte de gente dançando. Mas é uma cultura deles, uma expressão de adoração deles lá. Se fôssemos no Japão, não tem nada a ver a igreja, cultura totalmente diferente, mas é a igreja, muda-se a estrutura, mas a fé é a mesma em Cristo Jesus. Essa é a igreja de Jesus, a universal, aquela que está no universo, aquele tanto dos mortos como os que estão vivos em todos os lugares. A palavra de Deus diz, e ele traz esse sentido. Mas a palavra de Deus também fala sobre a igreja, mas agora de uma forma mais local. Como assim? Aí é a reunião de um grupo de crentes em Cristo em uma localidade. Paulo vai dizer lá em Romanos, nos últimos capítulos, a igreja na casa de Priscila e Áquila. Ou seja, era uma igreja local. Na onde? Numa casa, onde reuniam-se os irmãos para servir a Jesus. Jesus manda escrever para a igreja que estava em Éfeso, em Tiatira, em Pérgamo. O que são essas igrejas? Era a igreja local, naquela cidade, naquela região. E pasmem, em nenhum momento no Novo Testamento, a palavra igreja se refere-se a templo de concreto. Em nenhum momento. Você pode ler o Novo Testamento inteiro. Toda vez que a palavra de Deus fala-se sobre igreja, se refere-se a pessoas salvas em Cristo Jesus. Seja ela de todos os tempos, ou seja ela reunida em um lugar. E jamais parede. Mas a igreja local é aonde nós servimos a Deus. A igreja local é o local onde nós exercitamos os dons. É onde nós nos vivemos em comunhão uns com os outros. É onde nós somos mordomos de Deus e administramos talentos que Ele nos deu. Onde servimos, onde adoramos, onde buscamos, onde choramos, rimos, onde buscamos fazer a vontade de Deus. É aqui, a igreja local. E a igreja local aqui, tem igreja local em outra cidade. E aqui, eu vou te dizer, a igreja local, nós temos uma igreja local aqui em Vera, que é os crentes que Cristo conhece, que é seus, e está aqui, está em outra igreja, está em outro lugar, mas são salvos em Cristo Jesus. Se Paulo escrevesse, ele ia dizer assim: a igreja que está em Vera, escrevo eu, Paulo. Porque quando Paulo escrevia uma carta, ele não escrevia para ser lida em uma denominação. É incrível isso, porque nem existia naquela época. Era para ser lida com todos os crentes daquela região. Então, quando Paulo escrevia a epístola de Éfeso, se tinha várias igrejas locais ali em casas, aquela carta ia passando de mão em mão e lendo. Inclusive, Paulo diz que a sua carta foi lida até em outras cidades a qual não foi endereçada. Ou seja, a carta de Paulo, que era direcionada a Éfeso, ela também ia para Colossenses, ia para Colossos, ia para Filipe, ia para outras cidades, que era o objetivo de Paulo. E inclusive as epístolas de Paulo, que não foi originalmente dirigida a nós, está aqui hoje. E nós temos ela na Bíblia, porque ela teve um alcance universal. Mas a igreja local, irmãos, ela é uma família. E como família a gente precisa entender esses conceitos. Nós precisamos saber viver em comunhão. Nós precisamos, como igreja local, fazer aquilo que Deus quer para nós. O propósito de nós, cada um de nós como igreja. Por que Deus está nos chamando? Por que você está aqui? Por que nós estamos aqui? Tem um propósito, um objetivo. Tem uma causa, porque nós cremos nisso. E o propósito é que Deus está nos chamando para viver e fazer a sua vontade. Porque os dias são maus e o tempo passa. Daqui os dias vai passar e você não vai ver os seus dias passarem. Então sirva a Deus enquanto é tempo. Mas quando a gente vai observar esse texto, quando ele fala da origem da igreja que é em Deus, isso aqui não é uma criação humana, é uma instituição divina. É o corpo de Cristo, é a igreja de Jesus, não é do homem.
E é por isso que a gente tem que tomar até cuidado como a gente lida com a igreja. Eu digo isso como pastor e ovelha também, como ovelha. Cuidado como você trata a noiva do cordeiro. Você é noiva, mas todos nós também somos. E é interessante que a segunda verdade que eu vejo nesse texto é a oposição à igreja. Primeiro, mostra que a igreja é de Jesus, a minha igreja. Mas a segunda verdade que eu observo nesse texto é que vai haver oposição à igreja, as portas do inferno. E isso é muito interessante porque a palavra inferno aqui, no original, ela significa Hades, ou no hebraico Seol, que significava o lugar dos mortos. Então, uma interpretação mais fiel desse texto, o que Jesus está querendo dizer que as portas da morte não prevalecem contra a igreja. Ou seja, a morte não mata a igreja. Mas isso também traz um sentido de oposição, de nem a morte, nem a vida e nenhuma força do mal pode se opor à igreja, ou pode vencer a igreja. O que eu quero dizer aqui é que nós como igreja vai haver uma oposição de uma força, as portas do inferno. E o que eu quero dizer com isso é que existe uma luta e nós estamos nela. Se você observar a sociedade como está, os nossos valores cristãos estão sendo combatidos, estão sendo questionados, está havendo uma inversão de valor. O padrão de família, a masculinidade, o ser mulher, está se tornando tudo uma bagunça. É uma desconstrução cultural. E está indo contra a palavra de Deus. E para o mundo aí fora, que é esse sistema maligno, nós somos malucos, né? Nós somos fundamentalistas, somos pessoas que não têm cultura, e aí vai. Mas, se a gente observar a palavra de Deus, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, os principados, os príncipes da terra, das trevas, nas regiões celestiais. É contra a força do mal. Efésios 6, versículo 10 em diante, ele diz isso, que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Quando a gente estuda a história da igreja, e a gente observa o período medieval, que é da Idade Média, em que a igreja ela confundiu isso e se distanciou dos princípios bíblicos, e ela achava que lutava contra um homem, e matou um monte de gente, queimados, enforcados, decapitados, perseguidos, porque achava que ele tinha que lutar contra o homem. Mas a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra uma força espiritual da maldade. E é interessante, não é só a nossa luta contra as forças do mal, mas as nossas armas não são carnais. 2 Coríntios 10, versículo 3 e 4 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A arma da igreja, ela não é carnal, ela não é revólver, ela não é soco, ela não é violência, não. A arma da igreja não é carnal, mas são armas poderosas em Deus, armas espirituais, que nós não vencemos dando soco, mas vencemos de joelho dobrado. As armas da igreja é a oração. A arma da igreja se prevalece, se vence através da oração. Jesus disse, quando ele estava no monte de Getsêmani, e quando ele foi orar à parte, diz assim: espere um pouco aí que eu vou orar. E quando ele volta, estão os discípulos dormindo. E é interessante essa palavra de Jesus, que ele diz: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Ou seja, vocês não podem orar nem uma hora?
Porque é a nossa arma, é no momento de luta, de tribulação, a oração faz parte. E se você observar que Jesus continua dizendo assim: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa luta, ela é contra nós mesmos, é contra as forças do mal e contra a nossa carne. Então a arma da igreja é a oração. E se você observar Atos capítulo 1, versículo 14, a palavra vai dizer que os discípulos, ou que todos aqueles 120 que estavam reunidos antes do Pentecostes, estavam todos unânimes em oração a Deus, buscando. Se nós observarmos, a grande comissão missionária na era da igreja, Atos 13, quando Paulo e Saulo, Paulo e Barnabé foram levantados pelo Espírito para pregar o Evangelho nas regiões dos gentios. A primeira comissão missionária, a palavra vai dizer assim: enquanto eles estavam jejuando e adorando e orando, o Espírito Santo disse à igreja: separai-me a mim, a Saulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. A oração é a arma da igreja, tanto para vencer o mal contra ela, como para conquistar as almas do mal. Jamais vamos conseguir se não estivermos em oração. E se a gente vai observar, a oração fazia parte da igreja. A oração, em Atos capítulo 4, versículo 23 ao 31, se você ler lá, você vai observar que Pedro tinha sido preso e a igreja, e ao ser solto, a igreja ora e agradece a Deus, e a Bíblia diz que todos juntos clamaram ao Senhor e fizeram uma bela oração. E a palavra de Deus diz que quando eles terminaram, aquele lugar tremeu, e todos foram cheios de ousadia proclamar a palavra de Deus. Oração. A igreja vivia em oração, e é a arma que Deus deu à igreja, e nós não podemos abandoná-la, jamais. Tanto da nossa vida individual, porque a palavra nos mostra que a oração ela pode ser individual, e de fato, aquele momento em que você está a sós com Deus, aquele que Jesus diz em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em secreto, que Ele conhece tudo e Ele vai te recompensar publicamente. Essa é a oração individual, do seu particular com Deus, no momento em que você e Deus, sozinho, e aí eu digo, às vezes até sem esposo, sem esposa, é você e Deus orando, no particular, fechado as portas. Mas a palavra de Deus mostra que existe a oração coletiva. É quando você se reúne em família, ou é quando você se reúne em igreja, é quando todos juntos estão juntos, buscando um propósito, buscando a Deus a favor das vidas, das almas, daqueles que estão perdidos, a favor da igreja na terra, a favor dos missionários. É quando a igreja se reúne, é a oração coletiva, oração de estarmos juntos, orando, buscando. Então esses dois sentidos de oração, ela precisa fazer parte da nossa vida. Nós devemos tanto ter intimidade a sós com Deus, como podemos e devemos orar juntos, uns com os outros e uns pelos outros. Isso faz parte, porque isso é a arma da igreja. E não somente isso, se a gente observar, tanto a oração e o jejum, como a adoração. A igreja vivia em adoração, servindo a Deus, e nós precisamos viver em adoração. E é interessante que a Bíblia também fala a mesma coisa. A adoração ela pode ser individual, porque a adoração não está restrita a local. Você pode adorar lá no seu banheiro, você pode adorar limpando a cozinha, você pode adorar trabalhando, aonde você estiver, você pode louvar a Deus, dirigindo um carro, viajando, e ali louvando, porque a adoração não está restrita ao local. Mas a palavra de Deus vai dizer que existe a adoração coletiva, onde todos se reuniam juntos para adorar ao Deus que os salvou. Isso precisa fazer parte.
Então o que eu quero dizer é, tanto a oração como a adoração e como a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, é as nossas armas, é a arma da igreja, e nós precisamos tomar posse dela, para que possamos resistir no dia mau. Porque os dias maus vêm, tanto na nossa vida, como na vida da igreja. Para encerrar, Jesus também fala de algo que é esperançoso, que é a vitória da igreja. Por mais que o inferno combata, Jesus disse: não prevalecerá contra a minha igreja. A igreja de Cristo sairá triunfante, não pelos seus méritos, mas sim porque Cristo venceu. E ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu. E se estivermos em Cristo, com a nossa fé firmada nele, nós triunfaremos e já triunfamos em Cristo Jesus. E não somente isso, a vitória de Cristo, mas a igreja, ela vence por causa da presença de Jesus. Porque Jesus disse em Mateus 28:20: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que maravilha! Jesus está presente pelo seu Espírito Santo no meio da igreja, em você, porque você é o templo do Espírito Santo. Jesus está presente aqui, Ele está presente na igreja, Ele está presente na sua vida. Isso é obra de Deus e nós vamos triunfar e vencer, porque essa obra é de Cristo. E para a gente encerrar, irmãos, nós vamos vencer, e a igreja é vitoriosa, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. A segurança em Cristo. Eu quero ler aqui Romanos 8, a partir do versículo 32, esse belo hino de louvor. Versículo 31, Paulo diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, mesmo assim, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos podem adorar a Deus? A igreja vai vencer. Permaneça em Cristo. A igreja triunfará, porque Cristo é o dono, Ele é o Senhor, e Ele está no comando de todas as coisas. E Deus nos chama, irmãos, para estarmos juntos como igreja, servindo a Jesus, adorando, buscando, exercitando nossa fé, administrando os nossos dons, repartindo aquilo que Deus nos dá com os outros, ajudando aquele que precisa, levantando o caído, libertando os cativos pelo poder de Deus. E é isso, como igreja,
devemos agir assim. Amém? Quantos creem nessa verdade? Diga amém. Amém. Vamos colocar de pé. Que Deus abençoe, meu irmão. Que hoje você saia desse lugar sabendo do propósito que Deus tem para você, como igreja, como Deus tem chamado, como Deus tem feito por nós, como essa obra Deus tem realizado. E como o Senhor Jesus, Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, e Ele está aqui. E Ele está aqui para nos ajudar nas nossas dificuldades, para interceder por nós, ao nosso favor, interceder a Deus por nós, a favor das nossas lutas, dos nossos conflitos. E nada, irmãos, nada, se somos igreja, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Permaneça firme, crendo no Senhor, servindo a Deus, vivendo a palavra, orando ao Senhor, cumprindo o propósito que Ele te chamou. Se porventura você ainda não está dentro do propósito e você sabe disso, volte. É a oportunidade. Eu costumo dizer, como disse S. Lewis, se você tomou o caminho errado, a melhor coisa é você voltar para trás e pegar o certo. Então volte, toma posição, faça aquilo que Deus quer de você, porque é isso que Deus espera. Amém? Senhor nosso Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento de estarmos aqui juntos para louvá-lo, Senhor, glorificá-lo. Que essa palavra, que ela venha fortalecer o coração da tua igreja, que venhamos cumprir, Senhor, com o nosso papel como igreja, que o Senhor venha manifestar, Senhor, a sua vontade sobre esta igreja, assim como o Senhor revelou a sua vontade para a igreja de Éfeso, de Tiatira, em Sardes. Pai, revela a sua vontade para nós aqui nesse lugar, aquilo que precisamos mudar como igreja, aquilo que temos sido fiéis ao Senhor, mas aquilo que precisamos nos arrepender, assim como o Senhor disse. Pai, nós pedimos que nós como igreja venhamos estar de acordo com a sua vontade, que a nossa conduta, Senhor, que porventura tem sido reprovada, que o Senhor nos ajude a te servir, nos ajude a andar conforme o Senhor quer que nós andemos. Venha fortalecer a vida dos teus filhos, da tua igreja que aqui está reunida nesse local. Pai, eu lhe peço a Deus que o Senhor venha ajudar em suas tribulações. Como diz a tua palavra, nós somos entregues à morte todos os dias, como ovelha para o matadouro. Nós sofremos, nós temos lutas, conflitos, dificuldades, mas Deus, nós cremos que somos mais do que vencedor, porque o Senhor nos ama e o teu amor é conosco. Ajuda a tua filha a vencer esse momento difícil. Ajuda o teu filho, Senhor, a vencer todos as suas dúvidas, os seus anseios, tudo aquilo que está prejudicando. Venha fazer uma obra. Pai, se porventura a fé nos falta, se porventura o temor tem se esfriado, se porventura o ânimo tem ido embora, o vigor, Senhor, a disposição para te servir, o desejo de te adorar, de orar, se tudo isso tem desaparecido na vida de alguns dos teus filhos, ou na vida da tua igreja, que o Senhor nessa noite, pelo teu Espírito, venha trazer de volta o primeiro amor. Venha fazer, Senhor, com que desejamos a tua presença, que desejamos o Senhor e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus nós suplicamos, porque essa obra não é do homem, essa obra é do Senhor. E é a ti que pedimos, ó Deus, nos ajude para a glória do teu nome. Amém e amém.